Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão todos? Aos gaúchos e o povo aí do sul, como estão com esse frio? Aproveitando aqui a gíria, já encarangaram? Bom dia, gente. Bora lá para mais uma live. Estou aqui congeladinha. Ai, ai. Com cobertas, pelo menos duas cobertas aqui. Com muita coragem pra gente iniciar mais uma live. Estou aguardando a minha amiga Rejane. Vamos lá. Agora, hoje finalmente, depois de quase 10 dias de muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, eis que hoje abre o sol, esse maravilhoso. Vamos ver se aparece. Olha lá. Um solzinho maravilhoso para aquecer essa live, aquecer a gente aqui. Já estou até com meu chimarrão. A gente deu uma pausa semana passada. Já estamos em 23. Essa é a 23ª live. A gente deu uma pausa semana passada, na quinta-feira, em função do feriado. E hoje estamos retomando. Gente, aqui no sul, só com chimarrão mesmo. Chimarrão, quentão. Algo que vem realmente para aquecer o corpo, não só a alma. Vamos lá, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, estão aproveitando o conteúdo do livro. Eu gosto sempre muito de dizer que o livro, ele não é só um convite ao pensamento, à reflexão do pensamento, mudança do pensamento, mas ele é mudança de hábitos também. Semana passada falamos muito sobre o sono, falamos também sobre as questões com prosperidade, com questões sobre o dinheiro. E aí é uma mudança tanto de pensamento quanto de atitude. Bom dia, gente. Estou aguardando a Rejane. Acho interessante, o Instagram não está entregando os convites, alguns acessos a lives. Tem muita live boa acontecendo, muita coisa boa. E aí, às vezes, a gente não fica sabendo. Então, vou colocar aqui. Hoje estou de rosa. Aí trouxe também aqui. Beleza. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vem correndo. Olha quem vem aqui. Oi, minha amiga. Bom dia, minha lindona. Como tu tá? Você me vê? Tá travando pra você? Não, aqui pra mim não. Então tá certo. Oi, Patô. Olha aqui, ó. Gente do céu. Ele tava, Bom dia, Patô. Tá frio aí também? ele tava deitado em outro cômodo da casa. Quando ele te ouve, aliás, não tinha nem falado ainda. Quando eu disse ela chegou, ele já veio correndo. Que amor! Bom dia, lindão. Que coisa mais gostosa, né? É um dia bom pra não sair da toquinha, viu? Tá? É um dia bom pra não sair da toquinha, porque tá bem frio, gente. Como tá frio? Meu Deus do céu. Aqui, eu não sei aí, mas aqui estava fazendo. Eu fiquei contente que aqui esquentou um pouquinho, porque agora tá 6 graus. Olha,
Eu não Meu sei Deus. a temperatura, porque aqui nós não temos um negócio de medir, né? Mas assim, o gramado e os terrenos ali do lado estão tudo branquinhos, branquinhos. Meu Deus do céu. Olha, é coragem. Eu pensei várias vezes assim, nós somos muito, como diz assim, corajosas, né? A gente quer muito fazer essa live, né? Gente, mas hoje o tema tá incrível. Eu amo trabalhar relacionamento. Em algum momento eu já comentei com você que eu acredito que meu propósito maior vai ser trabalhar relacionamento, trabalhar casais. Eu acho muito incrível esses temas, viu? Eu amo, eu amo. E assim, hoje falando sobre isso, traz tudo, né? Todos os temas, o que fortalece, o que enfraquece, o que vai para o término, o que vai fazer para a construção de algo maior, né, Flávia? Eu achei tão Sim. incrível esse capítulo que eu li ele duas vezes, porque eu acho que um dos maiores desafios de nós, seres humanos, é um relacionamento afetivo entre o casal, né? Não é sobre relacionamento com o vizinho ou com um amigo, com alguém do trabalho. Porque ali é um momento que você está ali, né? Depois, qualquer momento você pode ir embora e você será substituído de uma forma mais leve. Mas no relacionamento é diferente. É o oposto daquilo que a gente vive lá fora. E o tempo todo nós estamos nos relacionando o tempo todo com tudo, na verdade, né? E exatamente, né, Regiane? Já não à toa, nosso querido grande professor já diz, né? A gente atinge a maturidade quando a gente chega nesse ponto de relacionamento conjugal, né? Porque ali tu Exato. vai colocar a prova. Ali tu vai. Seja o teu amor, a tua paciência, a tua a gratidão, a harmonia, né? O amor vem junto, só que não é tudo. O equilíbrio, o tanto que você está se doando, o tanto que você está recebendo. Relacionamento, ele tá ali, como diz assim, quem é você nesse casal? Quem é o outro nesse casal? Quem é o relacionamento que une vocês dois? Então, às vezes a gente diz assim, tanto é que quando a gente vai abrir um atendimento, a gente olha os três elementos, né? O casal, o elemento A, o B e o C, que é o que une os dois, né? Ele é muito Exato. rico esse tema. Ele é Eu muito rico. acho que assim, por isso de manhã cedo, quando eu levantei, eu peguei o livro, olhei e pensei, uau, que tema incrível. Abri ele, mas aí eu tinha outras coisas para fazer. Quando eu voltei para ler ele, eu falei, gente, que tema gostoso de trabalhar. Por ser frio lá fora, a gente aquece dentro, né? Ai, meu Deus. É verdade. Bom dia, Flávia. Tudo bom? Ai, não, Regiane, mas estava dizendo assim, ó. Tava comentando ontem com a mulherada na constelação. A Flávia que acabou de entrar aqui, tava com a gente. Nossa, tem tido temas tão maravilhosos, tão maravilhosos. E, inclusive, falando nessa questão do tema do livro. Até vou colocar aqui no comentário para fixar. Ah, por exemplo, me marcou muito de uma constelação. Eu não lembro se você estava nesse campo. De uma senhora que tinha um grande amor da adolescência e ela não pôde ficar naquele relacionamento. E isso perdurou por 53 anos no mínimo. E, já se passaram, né? Eu fico pensando assim, me lembrei da senhorinha do Titanic, 84 anos depois. E aí eu fico pensando assim, poxa, o coração não esquece, né? E aquilo vai passando, passando, passando. E quanta coisa vai entrando nesse meio tempo, quanta coisa vai acontecendo. E de alguma forma a gente precisa dar vazão para isso, né? E aí, nesse Sim, capítulo, ele fala também sobre quando ocorre a separação, quando não separar, por que não separar. Mas, enfim, ele diz muito sobre isso. Qual a grande oração que tem nisso tudo? Pastor, que nem você o pastor ele falou quer me tirar do. Ele quer, por toda a lei, pinicar a perna para não prestar atenção aqui. Que que querido nem esse você falou relacionamento, né? sobre o atendimento, né? Em outro momento eu atendi um rapaz. Ele também veio de um tema assim, achei muito incrível. E ele negava, dizia, não vivia outro relacionamento, não vivia. Eu falei, sim, você viveu um relacionamento. Qual é o relacionamento que você não pôde viver?
Aí ele disse assim, verdade. Primeiro relacionamento, onde tudo aconteceu pela primeira vez. O pai dela não deixou eu ficar com ela pela vida financeira que eu vivi. Então, para ele Olha, hoje tudo é financeiro, financeiro. Eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso de financeiro. E assim, dentro disso, ele não quer ter um lugar fixo para morar, porque ficar no mesmo lugar é um sinal de perda. Para ele, associa isso com uma perda. E foi incrível o movimento que aconteceu. Ele disse: nunca pensei nisso, nunca imaginei. E no outro momento nós falamos sobre sonhos, né? Nesses capítulos aqui. E ele disse, no dia seguinte da constelação, ele disse: Regiane, eu sonhei com a moça. Eu vi tomara que ela tenha como sido um filho. confirmado. Não, Como? e é interessante, porque quando vem esses temas, muitas e muitas vezes, pode saber, nesse caso, é como se a alma dissesse, na verdade, o dinheiro que é o causador do grande mal. E, Exatamente. na verdade, são E outras dentro, coisas, outros fatores. exato. E olha que incrível, Flávia. Dentro disso, ele precisou ficar sem emprego para aprender que o dinheiro não é tudo. Olha, E antes disso, porque ele vivia numa cidade e ele recebia bem, mas como ele não estava se encontrando, ele não entendia o valor do amor, nem no valor dinheiro, ele estava perdido dentro desses contextos. E nisso ele foi assim, começou a mudar de casa em casa para conseguir encontrar, para se reencontrar, porque o dinheiro a ele validade tinha. de tudo, né? Uma parceira ele tinha, né? Mas ele se sentia deslocado. Foi incrível aqueles movimentos. Eu falei assim, meu Deus, é tudo tão maravilhoso quando a gente está aberto, está disponível. Isso nós vamos falar muito sobre hoje, né? Ele fala sobre ter uma base espiritual dentro do casamento, né? E eu acho que ali é o primeiro e fundamental passo, é a base espiritual. Se a gente Eu for confesso que é pesquisar, um tema que para mim também toca muito. Bom muito dia, lindo. mulherada maravilhosa. Bom dia. Quanta gente linda está entrando aqui. Andréia, Maria. Deixa eu ver como que se lê esse outro nome aqui. Tem o Miguel Petri, a Flávia. Tem uma moça aqui. Seja muito bem-vinda. Não consigo ler seu nome. Qualquer coisa, deixe Mas, no comentário para nós ajudar, para nós poder falar o aham, nome dela. mas todos pertencem, todos estão aqui. Hoje a Ai, gente vai com falar sobre certeza. relacionamentos. Relacionamentos. A gente estava aqui fazendo, para quem está chegando agora, a gente estava aqui fazendo justamente uma introdução nessa manhã fria, geladinha, e falando sobre relacionamento, algo que aquece tanto, né, Regiane? Então, nossa, é um tema que eu particularmente eu gosto, são dois temas que eu gosto muito. Olhar para a vida e o outro olhar para o relacionamento, porque a gente, como diz, eu, boa libriana, o libriano é romântico, não adianta. E assim, é um tema que a gente fosse querer abordar ele um pouquinho mais, para costurar mais, deveria ser umas 4 horas de live, né? Porque daí a gente poderia entender muito. Porque é um tema muito amplo, é muito lindo de ser visto, porque vem muitos insights. Porque eu digo assim, 20 anos de relacionamento, acho que houve muito aprendizado aí, eu aprendi muita coisa. E essa semana ainda refleti sobre isso. Eu falei assim, em algum momento eu vou ter que escrever sobre os aprendizados que eu tive durante esses 20 anos. Por quê? Não foi só amor, gente. Não foi só benzinho, não foi só xodó, isso e aquilo. Houve E a momentos Regiane assim que muito iniciou esse difíceis. relacionamento tá longe de ser a mesma que é hoje. Exato, muito, nossa, do que eu era bem infantil, acho que também pela idade que eu tive quando nós nos conhecemos, eu ainda estava presa nessa infantilidade da forma como que aconteceu, não com meu parceiro, o que veio antes, né? Então, mas eu acolhi hoje, eu vejo que tudo isso foi um crescimento e uma evolução muito grande para minha existência agora. Como é interessante essa caminhada dos dois juntos nesse processo de autoconhecimento, né?
Não funciona quando um só caminha. É como se um fosse para uma direção, outro para outra. Eu sempre digo assim, a jornada de autoconhecimento, ela por si só, tu tá caminhando no teu próprio grande deserto. Só que se os dois caminham, cada qual no seu, já é algo muito grande. Agora, quando um está parado lá numa ilha, por exemplo, ou enfim, uma situação pessoal, mas não está fazendo nada a respeito, e o outro, enfim, está caminhando, está fazendo algo, esse outro avança muito, ele acaba, naturalmente, o outro fica para trás. Aí, às vezes, Exato. eu sempre digo assim, nossa, não tem nada mais que una do que o compartilhar. Às vezes sentar, eu digo assim, senta para um chimarrão, nem que seja para ficar um pouquinho em silêncio. Mas é um silêncio, não é um silêncio de um vazio que deixa o outro longe, é um vazio que esteja assim, às vezes tu tá querendo ficar um pouquinho quietinho para refletir, mas o outro tá do lado. Exato, Flávia, é sobre Não é energia, um né? barulho. Não é Aí a fazer gente barulho, conversar só para ter algo. Às vezes fica quietinho junto, sabe? Isso é bom também. porque a energia do outro já é bom. Por isso que às vezes a gente, quando uma pessoa está em um transe muito grande, em uma convulsão, por exemplo, uma crise da ansiedade, não adianta ficar falando. Você muitas vezes sentado do lado dele, mantendo sua energia, sua frequência, faz com que o outro capta essa energia, porque nós somos energia, nós somos energética, nós somos pura energia. A vida, o mundo é uma energia. Então, se a gente fica ali do lado, campo já vai fazer a mudança acontecer na pessoa, né? E isso que é o incrível. Exatamente. Regiane, tu reparou nessa ressonância toda nossa aqui? Nós estamos com o mesmo tom de blusa? Olha, Flávia, nós já conversamos em outro momento que nós acho que se cruzamos em outras vidas por alguns momentos, porque temos muita coisa em comum. Se nós fôssemos sentar e conversar, colocar tudo no pontinho, acho que ambas sempre tem bastante correria, a gente ia ter de 10, pelo menos 8,5, nós ia estar ali parando para ser questões para nós olharmos um para outros e somos iguais. Eu não digo, é porque é dupla. Mas é maravilhoso. Ai, então bora lá trabalhar. Vamos lá. Uau, Então, incrível. gente, para quem está chegando aqui, tem três mulheres maravilhosas que estão chegando, que eu vejo que é a primeira vez que estão nos acompanhando, que eu conheci também essa semana agora. E nós estamos fazendo uma rodada de, como disse aqui, o nosso clube do livro, né, Jane? Nossa leitura comentada, a gente lê parte do livro, a gente comenta, e estamos lendo, então, o livro O Poder do Subconsciente. E aí a gente sempre vai fazendo, assim, essa conversa gostosa, fluida, e para trazer reflexão. Exatamente, né, Jane? E depois isso pode virar uma foto, inclusive. Maravilhosa. Estamos, então, no capítulo 14. Eu estava refletindo, nós já estamos na 23ª live, né? E que interessante, é realmente, assim, o relacionamento que deu muito certo, né? Sim, eu pensei nisso durante a semana. Semana passada não deu. Não conseguimos fazer, era feriado naquele dia, né? Nós não fizemos uma live do livro, né? Mas eu pensei, nossa, como é leve. Flávia, tu vê que não há sufoco, não há obrigação, a leveza, o fluir, deixa acontecer, deixa ir. Não existe pressa, não existe perfeição, é o caminho mesmo que nós estamos percorrendo. E é isso que Exatamente. muitas vezes as pessoas se perdem, né, Flávia? Do forçar da perfeição, do forçar de ser, precisa ser. Aí desiste no meio do caminho porque é pesado. Enquanto tu deixa fluir de forma leve e tranquila, a gente perdura, a gente persiste, a gente faz as coisas acontecer de forma fluídica. Exatamente. E querendo ou não, isso é parte do processo de ir pro feminino também, né? Então, olha que base Exato. exercício, né? Aí o capítulo 14, ele fala justamente a mente subconsciente e os problemas matrimoniais. Eu gosto muito de trocar palavras, eu vou trocando palavras ao longo dessas 20 e tantas lives, eu vou trocando, né? Eu boto assim, ao invés de problemas, de questões matrimoniais. Eu sempre digo, problema nunca é um problema.
O problema, na verdade, é o chamado da solução. Então, o que tem no, a mente subconsciente nesse grande chamado, né? Ele coloca aqui todos os problemas matrimoniais, ou todas as questões matrimoniais, são causados pela incapacidade dos interessados de compreender devidamente as funções e os poderes da mente. Rejane, quando eu olho essa questão, essa outra palavra, compreender, eu gosto muito. O compreender, ele faz com que tu... Sabe quando diz assim, ó, aquilo que tu compreende, ao mesmo tempo te anula, ele é um anulador da liberdade. Ele vai fazendo o seguinte, imagine que você é uma ovelha no pasto e está solta. Tá ali, tu tá solto. Tu não quer parar para compreender nada, tu só está solto, tá livre. Quando tu parar para prestar atenção em algo, a tua atenção ela se foca como um funilzinho e vai indo, vai indo, vai indo, ao passo que você começa a eliminar todo o resto. Relacionar-se é isso, de certa forma. Você começa, de certa forma, eliminando todas as outras partes para focar-se num só. É como quem diz, eu quero olhar para o parceiro e compreender o que tem nele. E aí você vai tirando de todos os defeitos, de todas as qualidades, você vai lá no essencial. Esse é o grande caminhar. Porque Exato. exatamente como ele falou. Não é só flores. Não são só flores. Aí Não você vai são. olhando qual a florzinha mais cheirosa que tem ali. Exato. Qual E outra coisa. que vale a caminhada. Exato, e olha assim, depois que tu teve a compreensão, não existe mais outro caminho, né, Flávia? Exatamente como você falou. Porque a compreensão, o teu inconsciente vai cobrar. Eu tenho conhecimento agora, eu sei, ele vai insistir. Ou você paga, você não perdeu o suficiente ainda, ou você se rende ao seu aprendizado. Por isso que muitas pessoas se fecham para o aprendizado. Por quê? O aprender, a consciência, a compreensão faz eu me mover para o passo seguinte. E muitas O vezes não estão relacionamento. preparados. Exatamente, ele te tira desse lugar de inocência, né? Exato, Flávia. Bem isso. Ele tira você exatamente desse lugar de inocência. Crianças não se relacionam como adultos. Não adianta. Não adianta. Aí ele diz aqui, são duas pessoas que elas começam a compreender. São duas pessoas que começam a olhar uma para outra. Tirar tudo que tem, os ruídos, para olhar uma para outra. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Seja muito bem-vinda. E aí ele comenta assim, atritos entre marido e mulher desaparecerão quando cada um deles usar corretamente a lei da mente. Orando juntos, eles percebem, eles permanecem juntos. Quando ele fala, o livro fala orar, não é uma oração bíblica, não é uma oração religiosa, tá, gente? Orar no português, como a gente coloca. Por exemplo, se estivéssemos numa prova, qual a oração que tem aqui? A oração é qual a linguagem verbal, qual o mandamento que tem ali. Então, qual a interpretação aqui? Quando o casal interpreta no mesmo sentido, na mesma rota, na mesma linha, eles se encontram. É como se fossem dois rios caminhando, aliás, correndo um lado do outro. Né? Sabe aquele orar é dar as mãos e confiar no processo, sem querer obrigar ou exigir algo que está do lado dando a mão. Esse é o orar que a gente fala, não é sobre religião, é sobre estar nessa base de estruturação matrimonial. Que lindo isso, né? Lindo e profundo. Nossa. E aí, quando ele diz aqui, quando o casal, então, faz esse sentido de oração, quando coloca essa mensagem conjunta, eles permanecem juntos. A meditação sobre as ideias, por exemplo, a meditação sobre ideias divinas, o estudo das leis da vida, o acordo sobre um objetivo e planos comuns. Falando em acordos, eu gosto muito de dizer, aquilo que é acordado não sai caro. O acordado sai muito barato, muito em conta. Não acordou com o parceiro tal coisa? Olha, observe, vai sair caro. Para um dos dois ou vai custar o relacionamento. Então, o acordado, aquilo que é acordado seja qualquer tipo de relação, o acordado sai muito barato.
Aí ele diz aqui, o acordo sobre um objetivo e planos comuns e o prazer da liberdade pessoal produzem aquele casamento harmonioso, aquela bem-aventurança a dois, aquele senso de unidade em que dois se tornam um. Que poético isso, né? Lindo. A melhor ocasião de prevenir um divórcio é antes do casamento. Acordos bem feitos saem barato. Né? Daí a gente entra, olha quanto esse livro fala sistemicamente. Essa Ah, frase aqui é muito forte. A melhor ocasião de prevenir o divórcio é antes do casamento. Então, da infância eu recebi o suficiente, da criança eu recebi o suficiente, eu tomei o que os pais tinham para me oferecer, eu ainda estou na espera. Na fase da adolescência, da criança, eu ainda estou na pira da criança que espera tomar, e onde que eu também não vou para a vida profissional, né, Flávia? Se eu estou falhando nisso, não estou recebendo em todas as áreas, eu não vou para um casamento, porque eu ainda estou presa às minhas origens. Então, olha quanto que ele fala sistemicamente. inclusive, né, Regiane? Tem gente que vive um eterno namoro. Eu gosto muito de dizer, você pode viver num eterno romance. Agora, o namoro ele foi feito para acabar, ele é a fase de teste. Aí a gente viu agora semana passada, eis o dia do namorado, né? Dos namorados. E aí, casais lá dizendo assim, ó, 30, 40 anos, 50 anos, meu eterno namorado. Aí eu fico pensando assim, que contradição, né? É, aí às vezes fica daquela coisa. Talvez se a pessoa olhasse e dissesse, meu grande romance, É, meu grande seria amor. Então, é só a forma de oração, a forma de colocação. Mas aí, sistemicamente, falando sobre isso, o namoro ele foi feito para acabar. Ele precisa seguir nova fase. Tanto é que exato. nos casamentos, muitos fazem renovação de votos, né? Seja nos 25 anos, seja nos 50, seja nos 60, 70. Então, mas aí ele fala, a melhor forma de prevenir o divórcio é antes do casamento. Não há nada de errado em querer livrar-se de uma situação insuportável. Outra coisa, né, gente? A gente pode observar o seguinte: se realmente casos de vida está insuportável viver, a pessoa realmente assim é insustentável a situação, não tem nada de errado. Segue-se a vida, né? Sempre a vida é preservada, tá, gente? Independente. Vida permanece preservada, seja lá o que for. Aí ele coloca, mas para começar, como é que chegamos a essa situação? Afinal, essa é a grande pergunta. Como é que a gente chegou nessa situação? Não seria melhor dar atenção à causa real dos problemas matrimoniais? Chegar realmente à raiz do problema? Outra coisa, quantos são os filhos que não vão para a vida porque estão enredados nas histórias dos pais, dos avós, dos tios, sei lá de quem mais, às vezes dos amigos? Aí eu vi uma situação, amiga, assim, assim, tal, eu preciso te contar, né? Teu filho, teu marido, teu esposo, sei lá, eu quem, estava lá em tal situação. O que eu tenho a ver com isso? O casamento é seu, né? O que eu tenho a ver com isso? Nesse sentido, quantas mil vezes o filho ou a filha está enredado ainda numa situação? Ou situações de relações passadas, ainda que não foi para frente, tem tudo isso. Aí ele diz, Realidade. ele realmente é exatamente isso. Aí ele diz, qual é a grande raiz do problema, da questão, né? Os problemas de infidelidade, discórdia, separação e divórcio em nada diferem de todos os outros enfrentados por homens e mulheres. Suas origens podem ser encontradas na ignorância do funcionamento e inter-relação entre as mentes conscientes e subconscientes. Aí, se o teu tico e teco já não está batendo bem, se eles não se relacionam, se o consciente e o subconsciente já não estão ali se correlacionando, como é que você vai se relacionar com o outro dito que convive junto? Exato. Exato. O Aí, às consciente vezes, a é o gente pensa assim, você não me entende. e a gente já falou, né? Eu já falei 500 vezes que a situação é assim, você ainda não viu. É, Quantas vezes, né, Flávia, que a gente. Olha, que eu digo, nesse processo, eu aprendi que a caminhada é única, é de cada um. Relacionamento é isso, é andar de mãos dadas, mas a caminhada é de cada um. Então, não existe ter
vamos dizer, a metade da laranja, né? Não tem metade da laranja. Não tem, ou é uma laranja inteira ou não é uma laranja. Não tem metade. É, a A gente pessoa não compra estar ali laranja do lado. pela metade na feira, né? Não se compra Exato. Então, metade. ela está inteira do seu lado. Você sente que ela está inteira do seu lado. Mas a caminhada é sua, não é sobre o que, que ele vai falar, o que, que ele vai fazer. A caminhada é de cada um. Exatamente. A Ana Luísa está perguntando aqui. O livro é o Poder do Subconsciente. Nós estamos na página 201, no capítulo 14. E é exatamente isso, né, Regiane? Se você entrou num relacionamento pela metade, é metade daquilo que você vai ter o tempo todo. Exato. E Uma daí tem pessoa aquela. Eu acho muito interessante quando eles falam assim: cada panela tem sua tampa. Eu pensei, pra que eu ter que suportar a pressão daquela panela? Se eu posso ser a panela inteira, eu suporto todos os lados, eu consigo equilibrar. Por que eu preciso ser a exatamente. tampa para sufocar aquilo que está dentro dele? É como se já fosse ser usada essa gíria de outro entrar para suportar a sua pressão, o seu calor, a sua inferioridade ou superioridade soberba. Não é sobre isso, ou sou inteira ou eu não faço parte. Exatamente. Exatamente. Aí ele bota aqui, qual o sentido afinal, né? O sentido do casamento. Para ser autêntico, o casamento deve começar sobre uma sólida base espiritual. Olha, gente, que interessante. A tríade, né? Uma pessoa, outra pessoa e o que tem ali, o ser espiritual. Seja, eu gosto muito de dizer, alguns chamam de criador, outros chamam de Deus, outros de universo. Mas é o todo. A grande triangulação, o todo. Se colocarmos um triângulo, ele está no meio do casal. Não existe um sem o outro, sem estar no meio, essa base, ou essa, digamos assim, a base, ou aquilo que sustenta esse alinhamento todo, Deus. Aí ele diz assim, essa base espiritual deve ser do coração, e o coração é o cálice do amor. Honestidade, sinceridade e bondade são aspectos do amor. Os cônjuges devem ser inteiramente honestos e sinceros um com o outro. E Regiane, complementando, tem gente que não é sincero consigo, vai ser com o outro como? Não é honesto consigo. É, tem gente que não se suporta. Aí vai suportar o outro e diz, tu não fez tal coisa. Mas aí tu foi honesto contigo? Tu foi sincero contigo? Esses dias eu vi, inclusive, um Reels onde o rapaz falou assim, ele estava imitando uma voz de alguém, eu achei, todo mundo achou que era uma mulher. Quando ele mirou para ele, ele disse assim, eu sou humilde em falar tal coisa. Aí eu respondi para ele assim, meu amigo, você não é humilde, você é honesto. Humildade e honestidade são coisas diferentes. Aí ele disse, eu não te entendi. Eu falei, agora você está sendo humilde. Olha que incrível. Aí eu falei para ele, são virtudes, né? No frigir dos ovos quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai para desenvolver virtudes, não adianta. Quer crescer, quer se desenvolver, relacione-se. Quer Então, saber não se há nada mais. Se quer saber Tá? se tá no emaranhado, entra num relacionamento, que ali tu descobre nó sobre nó, tá? E é rapidinho. Dois palitos, como se diz. É rapidinho. E aí, essa base espiritual que se fala aqui, nada mais é do que é a chance que temos de desenvolver a grande escola para a gente desenvolver as nossas virtudes. Aí ele fala, então, né, honestidade, sinceridade, bondade, são todos aspectos do amor. E aí ele diz, não há casamento verdadeiro quando um homem casa para satisfazer o próprio ego, ou porque quer dinheiro ou posição social da esposa. Então, não tem troca. Porque aí a gente diz assim, tá casado com o ego? Ah, essa mulher me serve porque essa é a mulher certa para eu mostrar para a sociedade. Aí esse homem aqui, ele é o homem certo, porque, entre aspas, o velho da lancha. Esse vai ser o velho que vai sustentar meus hábitos caros. Se a pessoa entrou assim, já está fadada ao fracasso. Aí ele diz,
Essa atitude indica falta de sinceridade, honestidade e de um verdadeiro amor. Um casamento desses é uma farsa, uma fraude, um baile de máscaras a dois. Olha que poético isso. E olha assim, Flávia, se nós for olharmos hoje, 95% da população que está em um relacionamento está indisponível. Nossa, muito indisponível. Muita Eu digo, indisponibilidade. os dispostos se atraem, não são os opostos, são os dispostos. Você está disposto, disponível, tá? Como diz, né? Além de disposto, tem uma outra palavra que me foge agora. Além de disposto. Nossa, eu sempre falo essas duas palavras. Uma hora vem, ao longo da live vem. Mas é basicamente assim, os dispostos se atraem. Resumidamente, esse é o transformar do ditado. Não são os opostos, são os dispostos. Exato, exato. Se a mulher diz, estou cansada de trabalhar, quero casar porque quero segurança. Quem ela busca ali, né? Ai, meu Deus! Ela busca a segurança. É a Rose lá no Titanic, em cima da porta, e o Jack ali batendo as perninhas congelado. Coitado. Depois. Exato, exato. Aí ela já disse. Se ela disse, estou cansada de trabalhar, eu quero, a grosso modo, eu quero casar para ter segurança. Na verdade, ela não quer segurança, ela quer um que trabalhe no lugar dela e que ela fique bem bela no sofá. Aí ele já disse. Como? Que dê a segurança que o pai não deu para ela, né? Eu busco uma segurança, ou a mãe, segurança, tranquilidade, passividade é a mãe que traz, né? Ela busca no parceiro algo que ela não teve. E ali fecha essa frase que ele fala ali, né, Flávia? O melhor ocasião de primeiro completamente. Uhum. Completamente dentro do casamento do pai e da mãe. E ela na infantilidade ali, né? Achando que tudo estará seguro. A vida não é um mar de. A vida não é segura. Eu sempre digo assim, ó. Tudo que te acontece é sinal que só acontece porque você está vivo. E ninguém passa ileso pela vida, né? Amém. Aí ele diz assim: a sua premissa maior é a falsa. Aliás, é falsa. Essa ideia de segurança é falsa. Ideia de segurança na vida é falsa. Por isso que muita gente não se mexe na vida, fica esperando ter segurança, vai ficar eternamente ele esperando igual um dois de paus. Ela não usa corretamente as leis da mente. A sua segurança depende do conhecimento da interação entre as mentes consciente e subconsciente e a respectiva aplicação. Ou seja, pensar, orar e agir. Né? Pensar, orar, agir. A mulher jamais terá falta de saúde, de riqueza, se aplicar as técnicas descritas nos capítulos deste livro. Gente, tem um detalhe que todo mundo fala assim, mulher quer igualdade, por exemplo, com o homem. Ela não quer nada disso. Na verdade, ela quer ser servida. Mulher busca ser servida. E aí, se ela é Sabe que ali igual... muita parte do feminino se perdeu? E daí entram as construções do que é ser feminino. Ser feminino não é esperar o outro fazer. O feminino é saber se eu preciso, eu estou sozinha agora, eu preciso acender o fogo, eu vou ter que ir lá acender esse fogo. Eu não vou esperar meu marido congelar esperando meu marido ligar o fogo. Eu vou esperar que estou com frio, meu marido vai chegar daqui a 3 horas para ele acender o fogo. Querida, lugar do feminino é saber qual é o seu lugar. Se agora o teu momento eu preciso estudar para ir para a vida porque depende de mim, vai lá e faz. Ah, não tem a necessidade, eu não quero, tá tudo bem. Ok, é esse seu lugar. Mas é parar de romantizar a parte do ser feminino, é aquele que fica em casa esperando o marido trazer a bolachinha para dona comer. Isso está sendo uma Disney. Como? Vira a princesa da Disney.
Exatamente. Acho que nós assistimos muito filme antigamente, tinha essas historinhas bonitas. Hoje já não existem mais, elas tão perfeitinhas, já foram ajustadas algumas coisas, esses desenhos praticamente saíram, né? É. E aí ele fala aqui, a fortuna pode lhe chegar independente do marido. Olha o autor dizendo isso. A fortuna pode lhe chegar independentemente do marido, dos pais ou de qualquer outra pessoa. Só pelo fato, teve um outro capítulo aqui, se eu não me engano, foi o capítulo 10 ou 11. O fato de você estar vivo é um grande sucesso. Aí ela já diz, independente de qualquer pessoa, você pode tranquilamente acessar prosperidade. A prosperidade é o normal. Isso está no livro, gente. Não estamos falando aqui em invencionice. Aí ela diz assim: não depende do marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa no mundo. Não depende do outro. Por isso não existe laranja pela metade. Ou você vem inteira e o outro também vem inteiro, ou se tu vem capenga, eu digo, é um relacionamento Frankenstein. Entra o manco com o maneta. Que relacionamento que dá isso? Aí é o tipo da coisa assim, ou para um falta um olho e para outro falta uma orelha. Aí fica ali assim, sabe? Não, deixa que eu enxergo com o olho bom e tu ouve com o ouvido bom. É uma parceria estranha. É o relacionamento Frankenstein. E aí, a gente não tá falando assim, claro, pode, o relacionamento um ajuda o outro. Mas entre-se inteiros. E aí, ela diz assim, e outra, né, Regiane? Quando tu entra no relacionamento achando que o outro é perfeito, você já entra com cobrança. Porque não há ninguém perfeito no mundo. O perfeito tá morto. Tá morto. Ele nem se mexe. Ele tá finalizado, acabado. Já pode ser liberado. Olha quanta coisa, né? Lindo. Nesse sentido, quando a gente diz assim, ó, poxa, eu te tiro desse altar de perfeição, já está dizendo. Eu me permito também ser imperfeita para aprender nesse relacionamento. Aí você caminha e eu caminho, um passinho cada um e a gente vai indo. Uma E grande daí dança. você porque daí você não vai estar caminhando estilo em cima dos ovos, né? Porque daí eu não quero falhar, porque eu quero ser a perfeita da história. Então, dentro disso, eu não tenho autenticidade. Eu sempre estou na posição de bater, sabe? Eu não consigo baixar a guarda. Eu sempre estou na defensiva. E Hum. relacionamento não é defensivo. Relacionamento é você estar inteira, você estar ali disponível e ao mesmo tempo você ser autêntica não é a palavra que eu ia usar agora, né? Mas estar. Eu não consigo agora fugir o nome também, Flávia, mas o Bert fala muito sobre isso, de estar no relacionamento. é, eu não consigo lembrar agora a palavra, mas é estar disponível para os erros e para os acertos. Ah, lembrei! Disposto e disponível. Eu disse que viria essa palavra. Olha, estamos quando a pessoa está disposto e disponível. Uma coisa tu pode estar disposto. Quanta gente vem para o relacionamento, eu estou disposto, mas não está disponível. Ou tem gente que, tá, eu estou disponível, mas não está disposto. Que não vai ser Uhum. flor. Não será Exato. A flor. palavra é vulnerável. Veio para mim também. É vulnerável entre acertos e os erros, né? Nesse sentido. Estar no relacionamento vulnerável. Exatamente. Porque só o fato, sim, como diz, né? Como não há relacionamento, não há perfeição nesses dois seres, o que vem é uma junção de duas pessoas vulneráveis que estão ali justamente dizendo assim, transparência. Ela mostra, né? Quando se desnuda, eu estou aqui transparente para você. Eu sou assim. Eu também. Olha que completa essa. É isso que completa tudo isso. Não é eu já chego faltando, não. Eu chego transparente, né? Esse sou eu. Aí ele diz assim: bom dia aqui para quem está chegando. A lua. Olha, carpintaria, Sapiranga, animal também, animal, carpintaria. Não, carei.
Olha, estou vulnerável, Regiane. É justamente isso, gente. Rir rir com tudo isso. A gente se torna justamente contemplar a leveza, né? Com Como diz, não certeza. é perfeito, tá tudo bem. Mas sejam muito bem-vindos. Esse é o grande. Esse é o que importa. Sejam bem-vindos. Estamos lendo aqui o livro O Poder do Subconsciente, falando justamente sobre o capítulo dos relacionamentos. Ai, gente, vocês podem convidar os amigos também, tá? Para participar. E algumas, a gente sempre vai deixando as lives gravadas ali no feed também. Dali a pouco eu já vou tirando, deixo um tempo. Então, é também, como dizer, um convite para assistir, não ficar ad eterno. Tudo a tempo. Exato. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui. A segurança e a paz de espírito surgem quando reconhece os poderes que nela existem e quando usa constante e construtivamente as leis da própria mente. Imagina, olha, não é só a mulher que cresce, o homem cresce, o relacionamento, enfim, cresce. Ou um relacionamento homoafetivo, ele cresce, todo mundo cresce. Independente, né? E aí, como atrair, ele bota aqui, como atrair o marido ideal? Ou, enfim, vou botar como atrair o parceiro ideal, porque, né, hoje em dia nós temos todo tipo de junção de relacionamento e isso é que é interessante, né? Relacionar-se, independente de como for. Aí ele diz, se você estudou os capítulos precedentes, sabe agora como a mente subconsciente funciona, né? Pensa e acontece. E aí, ação e reação. Aí ele diz aqui: comece agora a gravar no subconsciente as qualidades e características que você deseja em um homem ou uma mulher. Mas aqui ele coloca especificamente essa parte é do homem, depois ele vai passar para a mulher. A técnica seguinte é excelente. Sente-se à noite em uma poltrona, feche os olhos, solte-se, relaxe o seu corpo. Fique bem tranquila, passiva, receptiva, ou seja, esteja disposta e disponível. Resumidamente, coloque-se disposto e disponível. Converse com o subconsciente lhe dizendo: estou atraindo agora para a minha vida um homem honesto, sincero, leal, fiel, de índole pacífica, feliz e próspero. Essas qualidades que admiro estão mergulhando agora em minha mente subconsciente. Enquanto penso nessas características, elas se tornam parte de mim e são assimiladas subconscientemente. Sei que há uma lei de atração irresistível e que ela atrai para mim o homem de acordo com o que eu acredito no subconsciente. Atraio aquilo que sinto de verdade em minha mente subconsciente. Sei que eu posso contribuir para a paz e a felicidade deste homem. Ele ama meus ideais, eu amo os dele. Ele não quer me mudar, nem eu mudá-lo. Há muito amor, amor mútuo, liberdade e respeito entre nós. Regiane, olha que oração de troca. Total equilíbrio de troca. Para que você pertença, eu quero trocar para você, com você. Né? Isso é, eu dou um sim para você pertencer. Hã? Eu estou disponível tanto para aprender como para trazer à tona que eu posso ensinar, o que eu posso. Tanto ofereço minha parte boa como a minha parte sombra, né? Porque a gente é luz e sombra, graças a Deus. Tempestade e arco-íris, né? Exatamente, é aquilo que se diz, né? Outra coisa. Tem gente que diz assim, o amor vem antes de tudo. Não, ordem. Ordem. Quando eu estou em ordem comigo, ou seja, quando eu estou no meu lugar, no meu centro, eu posso ir para frente. Se eu estou lá no lugar do outro, nossa, estou olhando para trás, estou cuidando de fulano, estou olhando para Beltrana, eu não sei quem, né? Aqui na minha cidade, na minha região, a gente faz a brincadeira. Você foi o boi com a corda. O boi foi, levou a corda junto, tu não pega mais. Você foi o boi com a corda. Exato, Então, que ficou a só aquilo, ordem né? a ordem precede o amor. A ordem vem antes do amor. Já diria a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Para que haja progresso, precisa ter ordem. Então, pratique esse progresso, aliás, esse processo de impregnar a mente subconsciente. E em seguida você terá a alegria de atrair um homem que possa, que possui as qualidades e características que pensou.
a inteligência subconsciente abrirá um caminho onde vocês se encontrarão de acordo com o fluxo irresistível e constante da mente subconsciente. Desenvolva o forte desejo de dar o melhor de si em amor, dedicação e cooperação. Seja receptiva a essa dádiva de amor que deu à sua mente subconsciente. Ou seja, elimine qualquer tipo de carência. Elimine a falta para que você se veja completo. Muito interessante isso, né? Quando você estou fazendo marcações aqui. Estou fazendo umas marcações que vem agora com o nosso debate aqui, que é maravilhoso. Eu acho que você vai ler, acho que a terceira e quarta vez ainda. 2 vezes antes, 2 vezes depois. Olha, isso dá estudo, hein? Vai. Aí ele fala, e agora, como atrair a outra parte? Como atrair a esposa ideal? Para atrair a companheira para toda a vida que você busca, afirme o seguinte: neste momento estou atraindo a mulher certa, que está perfeita, em perfeita harmonia comigo. Essa união é espiritual porque é amor divino, funcionando através da personalidade de alguém com quem me fundirei perfeitamente. Sei que essa mulher posso dar amor, a essa mulher posso dar amor, luz, paz e alegria. Sinto e acredito que posso lhe tornar a vida plena, completa e maravilhosa. Afirma agora que ela possui as seguintes qualidades e atributos. É uma pessoa espiritualizada, leal, fiel e sincera, de temperamento harmonioso, pacífico e feliz. Estamos sendo irresistivelmente atraídos um para o outro. Só aquilo que é inerente ao amor, a verdade e a beleza pode fazer parte de minha experiência. Aceita agora minha companheira ideal. E um detalhe, né, Regiane? Tem 2 coisas aqui. Lealdade é diferente de fidelidade. São 2 coisas diferentes. Você pode ser leal sem ser fiel. Ou você pode ser fiel e não ser leal. São 2 virtudes completamente diferentes. Outra coisa. Quando ele diz, sinto e acredito que posso lhe tornar a vida plena, ele é um parceiro que já vem dizendo assim, eu confio em mim. Eu confio naquilo que eu tenho para entregar. Eu confio no meu amor, no meu alto amor e sei que me sobra para entregar para o outro. Então, só por aí, quando ele fala sobre autoestima, ele diz o seguinte: quanto mais eu me amo, mais eu tenho para dar amor. Quanto mais eu me amo, mais eu tenho para distribuir. Se ame tanto, faça o processo do alto amor para aquele que chega não precisa fechar buraco que ele possa ser quem que ele é, né? Agora, se vai ser fácil, eu não sei. Para alguns, uma caminhada linda. Eu digo assim, para alguns pode ser um pouquinho mais leve, para outros é um pouquinho mais, pega um caminho mais torto aqui e ali, mas consegue também. Cada um é único. Então não tem, como diz a gente, se ajuda, não tem receita certa de bolo, né? E aí, enquanto pensa tranquilamente com um profundo interesse nas qualidades e nos atributos que admira na companheira, que procura, você constrói na mente o equivalente mental do que quer. Ou seja, você manifesta aquilo, você sonha, você coloca num processo meditativo o seu desejo, o seu sonho. E aí, sim, em seguida, as correntes profundas da mente subconsciente farão o trabalho para você. Elas reunirão você num segundo momento, conforme a ordem divina. Ou seja, planta e colhe, pensa e acontece, ação e reação. Aí ele diz aqui, tem o chamado dedo podre, né, Regiane? Já ouviu falar nisso? Eu tenho dedo podre para isso, tenho dedo podre para arrumar marido, tenho dedo podre para arrumar esse trabalho, tenho dedo podre para esse... Ai, meu Deus. Quando fala em dedo podre, eu me lembro daquela situação que tinha nos anos, deixa eu ver, ali, nossa, no auge de 2014, 2015, o movimento fitness, que dizia assim, como era o nome? Dia do lixo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, pessoa, que estranho dizer, né? Eu sei que é uma forma pejorativa de dizer que é o dia do comer bobagem. Aí eu pensei, poxa, por que tu vai colocar que tu tá comendo bobagem, sendo que é uma coisa, tu é livre para comer o que tu quer. Isso não é bobagem, isso são escolhas. Aí
Agora tem o outro termo, né? Ah, o dedo podre. Eu fiquei pensando, pô, parte de ti já está dizendo que parte de ti é podre. Aí tu vem dizer que é o outro, responsabilidade do outro. Ele é o podre. Não, teu dedinho tá ali machucado, né? Aí tá ali que nem um modo zumbi, Frankenstein, olhando pro outro e dizendo que a culpa é do outro. São as tuas escolhas que estão meio capengas. Aí essa Exato. parte, quando ele diz aqui, ó, nada de cometer o terceiro erro. Ou seja, uma mulher que repete padrões. É um exemplo, tá? O problema de Sheila, por exemplo, ele diz aqui, ó, o problema de Sheila não estava nos homens com que casou. Ela casou uma, duas, três vezes. E essa moça, Sheila, chegou pro autor dizendo, poxa, tem um dedo podre. Eu só repito padrão, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o autor diz, na verdade, era resultado da constituição da sua própria personalidade. Aí aquele dedinho apontando lá, se ela para e olha assim, poxa, tem algo que eu. Nossa, tem aqui algo, né? Quando ela virou o dedo para ela, diz: opa, o que eu tô apontando? Ou seja, ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Ou seja, ela era o homem da relação. A grosso modo, ela era o homem da relação. Ela não aceitava receber. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual e não seu complemento. Complemento não é, não seu. Meu Deus, fugiu novamente a palavra. Fosse aquilo que traz para agregar, sabe? Assim, no sentido de: olha, se eu tenho muito amor, o outro tem muito amor, quanto mais amor a gente tem? Olha que como diz, um saquinho cheio de minhas moedas com as suas moedas, nossa, um grande tesouro. Aí, simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse igual. A mente subconsciente atraía para ela aquilo que ela ressoava, né? O tipo de homem que subjetivamente queria, mas quando a conhecia, descobria que ele não atendia suas necessidades reais. Teve por isso mesmo que aprender a romper esse molde, adotando o processo certo de orar, o processo certo de o que de fato ela queria manifestar. Quando eu gosto muito disso, Rejane, a gente atrai aquilo que a gente é, aquilo que a gente ressoa, né? Ou A sua seja, energia chega antes, né? Sempre. O seu campo vibracional chega antes. Então, cuida dessa parte que o resto será agregada. exato. Eu sempre digo assim, ó, assim como embaixo é o que está em cima, né? Se a gente for colocar uma pessoa e cortá-la no meio, de um lado tem dois braços, um braço e uma perna, do outro lado um braço e uma perna. Se cortá-la no meio, em cima, a gente diz assim, poxa, mas tem a cabeça e do outro lado tem as duas pernas. Só que as pernas, elas vão andar e atualmente não é porque tu está fisicamente parado que atualmente não te leva para qualquer lugar. Então, mentalmente você tem os pés na mente aqui também. Você vai. Então, cortou ali. Então, assim como em cima e embaixo, é só a forma de apresentação é diferente. Ah, tu perde funções, né? É isso aí. Aí ele diz assim, por ressonância, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vejo em mim, eu quero encontrar no outro. É como se a gente exigisse que o outro fosse uma versão melhorada. A gente está exigindo do outro. Mas o que tu está entregando? Né? Eu brinco assim, às vezes tem muito suco tangue aí, fazendo propaganda, muito suco tangue, se achando que é a grande polpa da laranja, né? A mais saborosa. Aí vai ver mais um pó artificial. Exato. Olha que a gente já comprou tanto, falando nisso, né? A gente compra uma embalagem linda daquele produto, daquela questão ali que a gente quer fazer aquisição. Na hora que você vai pegar para tomar ou degustar, você vê que não é isso, que é apenas aquela embalagem. Muitas vezes a gente vê isso em pessoas também, tá? Olhe, olhe mesmo. Daí como que ela mudou isso, né? Ela, de fato, ela aprendeu uma verdade muito simples. Quando acreditamos que podemos ter o tiro é ótimo, né? O tipo de companheiro que idealizamos, podemos aquilo que acreditamos. Aí você tem tudo aquilo que você acredita.
100% dos teus objetivos são atendidos. Aí a pessoa diz, mas não foi bem isso que eu planejei. Foi porque você não sabe a totalidade do seu subconsciente. Você não faz ideia do que está nesse grande iceberg. Você só está vendo 5% e os outros 95%. Então, aquilo que você idealizou, você obtém. Tudo aquilo que você acredita, chega até você. E, Rejane, ontem foi claramente, nas duas constelações de ontem de tarde, tudo aquilo que você busca também está te esperando. Tudo aquilo que você quer também te quer. Não adianta a ressonância. E, gente, não sou eu, Flávio, falando. É uma lei do universo. E daí fala sobre o que nós falamos na outra live sobre sonho de dormir, no sono de projetar, de fazer a mentalização antes. Então, tá tudo acessível, mas nós muitas vezes precisamos ter um emporãozinho para entender essa forma inconsciente da espera ou da disponibilidade ali na frente, né? E isso não quer dizer, agora que eu sei que o meu inconsciente faz os movimentos ou se orar vai acontecer. Não, às vezes a gente precisa de um leve empurrãozinho de alguém para ter uma ampliação mental maior, né? Ter uma expansão de consciência que a gente chama também. Exatamente. Aí ela bota aqui. Ela também fez vou dizer assim, uma oração, uma forma, um pedido. Ela lançou o pedido dela também. Daí o autor diz assim, que Sheila orou da seguinte maneira. Estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. Você pode colocar, você pode substituir por o tipo de relacionamento que eu quero. E aí se você quiser, para além dos relacionamentos conjugais, você pode colocar também os relacionamentos fraternais, os relacionamentos profissionais. Relacionamento. Você pode construir o seu, viu? A partir do que o livro sugere. É muito bom isso. Aí ele diz aqui: estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e que eu o quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer os dons da boa vontade e um coração alegre e de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo, dou e recebo. A inteligência divina sabe onde onde está este homem e a sabedoria profunda da minha mente subconsciente está. Agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro e vamos nos reconhecer imediatamente. Transfiro esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade, e dou graças pela solução perfeita. Ou seja, eu confio que eu já tenho tudo isso. E aí ele diz: todos os dias ela orava dessa maneira. E essa era a primeira coisa que ela fazia pela manhã e a última que fazia antes, ao deitar-se. Ou seja, eu acordo e já determino. Essa pessoa existe. Eu preciso, com o tempo, eu vou fazendo as minhas atividades e eu vou ser guiada até ela. E ela também vai ser guiada a mim. Aí eu faço, coloco ao plano, ao universo, esse meu grande desejo, desejo da alma, e também recebo e me coloco disponível, né? E ao final, antes de dormir, faço a mesma oração e agradeço. É como diz, talvez eu nem tenha recebido ainda, mas fisicamente, no plano mesmo, mas como diz, a alma já sabe, ela já sente que recebeu. Bom dia, Lúcia. Seja muito bem-vinda. E aí, ele diz assim, é um acreditar até que se torne real, né? Como passa rápido o tempo, né? Olhei agora 9:09. Eu achei que a gente ia concluir super rápido esse capítulo. Pensei, nossa. Eu já imaginei que não, porque é um tema assim muito incrível ali para ser debatido, viu, Flávia? É que a gente quase não gosta de falar sobre relacionamentos. Essa é a grande realidade. Ai, ai. Aí, como o autor chegou, enfim, a grande resposta sobre a prece dela, né? Ele diz o seguinte:
nessa altura do campeonato aqui, né? Então, Sheila orando, Sheila falando sobre o que queria nesse homem e tal, manifestando seu desejo para o universo, e ele diz: a essa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido, à sua própria maneira. Não era do controle dela, como seria? Ô, mulher chata. Não ia ser do jeito dela. Aí, quando Sheila lembrou, diz: poxa, eu tenho outras coisas a fazer. Eu já fiz o meu pedido para o universo. Aí ela pensou: vou fazer outras coisas da minha vida. Eu sei que eu vou receber. Deixa ele providenciar. É a cozinha cósmica do universo. Aí ela disse: ah, não havia nada que pudesse com que se preocupar. Não tinha mais com que se preocupar. Ficar criando cabelo em ovo, né? Não. Então a sentença final do processo de seu divórcio lhe deu, se deu da melhor maneira. O divórcio anterior. Outra coisa, né, gente? Ninguém chega para um lugar que já está ocupado. Ela precisava encerrar o ciclo anterior, com o marido anterior, com o terceiro marido, para que o quarto, o único e definitivo grande amor da vida dela chegasse. O quarto marido, vamos pela ordem, né? O quarto tem o lugar dele, o primeiro tem, o segundo tem, o terceiro tem. O quarto grande amor. Era isso que ela buscava. Quarto marido, enfim. Aí ele disse assim, ela mesma disse, ela foi se ocupar de outras coisas. A sentença no final do processo, seu divórcio lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Ela liberou o terceiro marido, liberou o primeiro e segundo, terceiro, e aí o quarto ia chegar. Aí lá no final, eu dei um salto aqui, estava dizendo assim, em outras palavras, ela teve um alinhamento mental e emocional que tornou-se una com a sua ideia e que se transformou em parte integrante do seu ser. Ali ela estava completa. Ela Exato. tornou-se um ser consciente e completo, disposta e disponível. Eu brinco que eu sou uma indisponível, uma Sheila da vida, indisponível em remissão. Então eu estou disponível. Me tornei Em disponível. construção também, né? É lindo, a gente sempre está em fase de destruição e construção. A gente constrói uma coisa, a gente consegue alcançar alguma coisa que muitas vezes a gente deseja, e logo em seguida a gente vê que já tem outra coisa esperando que a gente tanto deseja que a gente precisa de uma nova construção, né? Então, É, assim, a vida é tão linda quando a gente entende que ela é um quebra-cabeça, né? Eu encontrei uma peça, vou ter que encontrar outra. Muitas vezes a outra é mais fácil de encontrar pelo processo que eu vivi antes. Então, é sempre uma constante construção, é sempre estar atenta aos pequenos detalhes que possam se encaixar para aquele quebra-cabeça. Às vezes, a peça enorme é só um risco que vai se encaixar naquela pecinha que precisa ser. E a gente precisa estar atenta a esses pequenos detalhezinhos para encaixar em nossas vidas. exatamente. Às vezes, como diz, às vezes a coisa é muito mais simples, a gente fica ali complicando. Sim, com Então, certeza. resumidamente, no frigir dos ovos, a Sheila assumiu a responsabilidade que cabia a ela, olhou para o outro e disse: poxa, eu fico com a minha parte, deixo com outra parte dele, e aí agora eu posso me alinhar com aquilo que eu quero, deixo que o universo se encarregue, sei que eu vou receber, vou tratar de fazer as coisas que cabem a mim e sigo a vida. Aí, E quando eu sabe, bem né? menos esperar, chega. É que nem carta chegando no correio. Sim, e como é bom descobrir o nosso lugar, né, Flávia? E quando a gente encontra esse nosso lugar, a gente entende que nós não somos perfeitos e nem imperfeitos, que nós temos o nosso lugar. E é nesse lugar, quando a gente olha para esse lugar, a gente consegue fazer o que nós viemos fazer. Mas muitas vezes a gente busca ser a Sheila da vida, se encaixar na vida do outro, ou criticar ou buscar alguma questão perfeita que eu só preciso chegar sendo a princesinha da história, né? E na verdade não acontece. Nós Exatamente. precisamos estar no nosso lugar para fazer a construção do nosso ser. Exatamente. Aí ele fala que, né? Afinal, devo me divorciar pra ser como a Sheila, assim. Nossa, a Sheila teve sucesso no final. Mas eu devo me divorciar, ele diz, né?
Aí ele fala assim, o divórcio, na verdade, é uma questão extremamente individual. Há casos e casos. Não pode haver uma resposta válida para todos. Não tem receita de bolo, não tem forma de bolo, não tem a tal da história, né, Rejane? Cada panela é única, não adianta. Não pode haver uma resposta válida para todos. Para começar, em alguns casos não deveria nem ter havido absolutamente casamento. Eu adorei isso aqui. Detalhe. Tem umas pessoas que tu olha e tu diz assim, como que juntou isso? O ditado, o porco não casa com a galinha. Não existe. Não existe isso. É a mesma coisa de ser assim, poxa, né? A vaca e o porco casando. Cada qual tem o seu parzinho. Aí ele diz assim, para começar, em alguns casos não deveria ter havido absolutamente casamento. E nesse exato momento eu chego a vir bem pertinho. É a junção de dois carentes, né? Ai, aí me juntou, né? Vamos juntar minha carência com a tua, vamos ver o que que dá. É óbvio, o resultado a gente já sabe, vai pular lá do alto de Cambará. Não tem outra solução. Em outros, o divórcio não é a solução. Pode ser certo para um dos cônjuges, mas errado para o outro. Uma pessoa divorciada pode ser muito mais sincera e nobre do que muitos indivíduos casados que vivem uma mentira. Eu sou o grande exemplo que se diz assim, poxa, estou num relacionamento. Eu nem digo que. Eu digo assim, houve fatos, fatos e fatos e fatos, aprendizados e aprendizados. Como diz assim, um afastamento para ter uma junção maior. Então, e um certo afastamento muito respeitoso. Eu nem saí do prédio, como se diz. Eu só mudei um pouquinho de ambiente para me centrar, ter um pensamento, conhecer um pouco mais de mim e me juntar além. Aí os planos começam a. Foi o tempo que o parceiro também teve para se organizar nos seus sentimentos, eu também. E aí a gente pode caminhar agora com mais potência. E a gente sabe o que quer. Então, aí ele diz assim: alguns casamentos nem deveriam ter acontecido, em outros casos, a questão está: se o casal, se os dois querem separar, sim. Agora, se um só quer separar, a questão está no outro dizer: poxa, que tem aí que de repente tu tá precisando de um tempo, eu te dou, né? Com paciência, eu consigo te dar esse tempo para que você possa se reorganizar, né? E aí tem essa caminhada, ela segue. Como diz, né, Rejane? Agora, sistemicamente falando, a gente só consegue, como diz assim, de fato, essa separação só acontece com muito amor. Quando a gente olha o outro e diz assim, eu quero tudo de melhor para ti, mesmo que ser melhor não seja o meu lado. Olha, para chegar Com- desse ponto, é muito É, amor. muito amor. O amor às vezes é liberar, né? Deixar ir também. Amar é deixar ir. Isso também é uma É, forma muito linda de ver, né? Eu te deixo mesmo amando. Eu te libero mesmo amando, né? Às vezes é uma frase de cura que uma pessoa quer construir o outro, o ama, mas ele não é exatamente como ela quer. Então ela tem que simplesmente dizer, eu te libero, você não é o suficiente que eu busco agora, eu vou te liberar mesmo amando, né? É uma frase de cura também que precisa ser dita às vezes. eu observo algumas coisas nos meus relacionamentos, é como se diz assim, eu não anulo tudo que aconteceu, porque houve algo que aconteceu. A questão é, mesmo assim, eu te libero para ser feliz, porque eu também quero ser muito feliz. Então eu te abençoo. Segue o teu caminho, eu vou seguir o meu com apenas. Eu tomo a parte que me cabe, você tem a sua, é uma junção de duas pessoas. Exato. Então não se anula o que aconteceu, nem de bom nem de ruim. Por quê? A gente diz, que balança é essa? Para o outro pode ter sido diferente, para mim pode ter sido bom ou ruim, sei lá, eu não tenho a mesma Verdade, balança do outro. E verdade. aí a Sheila segue a vida, né? Sheila segue. Aí ele diz aqui, ah, aceitando a explicação, afinal, que ela teve, aceitando, o autor diz aqui, aceitando a explicação
que a Sheila teve, ela soube o que deveria fazer. No fundo do coração, ela sabia que não havia uma lei divina que a obrigasse a ser desconsiderada, intimidada, talvez espancada simplesmente por ser alguém que um dia disse: eu os declaro marido e mulher. Não veio essa pessoa, não veio um celebrante, um padre, um pastor, não veio ninguém botar uma arma na cabeça dizendo para ela assim, ó, eu os declaro marido e mulher. E vai ser eterno. Hã? E vai ser eterno, precisa ser eterno, né? Não é sobre isso. E há de se lembrar que o tempo das nossas avós já passou, né, Regi? Sim, sim, verdade. O tempo das nossas avós já passou. Algumas culturas, algumas mulheres ainda. Algumas culturas, eu digo mundo, tá? No espaço amplo de mundo. São obrigadas ainda a casar-se por relacionamentos acordados, nesse sentido, assim, pelos familiares. E aí, só que, nessa parte nessa nossa parte aqui da civilização, são escolhas mútuas. E se está em dúvida sobre o que fazer, peça orientação. Saiba que há sempre uma resposta que você vai receber, e você vai recebê-la. Siga o palpite que lhe chega em silêncio, no silêncio da alma. E ouve em momentos de tranquilidade. Quando ele diz aqui pedir orientação, gente, a gente vai ver mais à frente nesse capítulo, tá? Não é pedir orientação para pai, para mãe, para irmã, para cunhada, para comadre, para vizinha. Orientação para o seu eu superior, para a alma. Senta, aquieta, silencia. Peça orientação para aquilo que te guia mais aqui no mais elevado. Exato, Flávia, verdade. Como é difícil às E vezes as isso, né? conexões, né? Lindo, lindo, encantada, literalmente. Foi lindo Ah, esse. Olha que nós estamos na metade apenas, né, Flávia? é verdade, mas eu acho que já nos primeiros minutos aqui na quinta-feira a gente conclui ele. Que a gente vai Sim, depois a gente vai partir para a parte do partindo para o divórcio. E tem, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. 4 páginas e meia, e aí a gente passa pro 4 páginas e meia, que a gente, se a gente der uma pegada boa, a gente conclui esse capítulo e parte pro outro. exato. Mas foi uma live assim de muito aprendizado, muito linda mesmo. E agradecer imensamente sempre por esses encontros, né, de expansão de consciência, né, e compreensões sobre nossas vidas. E só agradecer, Flávia, mesmo. A gente agradece de coração mesmo. Lhe agradeço também, agradeço aqui a todo mundo que esteve conosco. E depois, a todo mundo que vai assistir também, sejam todos assim muito bem-vindos. Ai, Flávia, adorei também. Muito obrigada. Ai, sempre muito bom. Depois eu vou botar lá no grupo, no grupão da constelação, que lá sempre tem um tesouro. Às vezes não coloco aqui no aberto, no Instagram, mas lá quem está no grupo sempre tem uma coisa ou outra, né, Regiane? Como diz Exato. E lá, Flávia, que pega o ouro. tu tá lá no meu grupo, põe lá no grupo também, porque daí pra ti fica mais fácil enviar. Pode pôr lá, tá? Eu E autorizo. eu gosto muito de observar o seguinte, essas lives viram quase assim, uma mentoria, né? Sim, com É uma certeza. mentoria. Então tá certo. Obrigada, Beijo, minha minha amiga. lindona. Um ótimo dia. Até Obrigada quinta. igualmente. Até quinta. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.